Pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Pessoal, de novo aqui com o Thiago. Se vocês não viram, tem um bate-papo que ele conta a história dele, fala sobre a empresa, sobre as estatísticas no mundo do futebol e tudo mais. Hoje a gente vai falar aqui do Brentford e do trabalho, né, que o Thiago também realizou para o dono do Brentford e tal. Ele vai estar contando um pouco para a gente. E é legal, já agora eu vou contar aqui um bastidor, porque eu falei, vamos dividir, fazer dois bate-papos, vamos falar um da sua empresa, sobre estatística do futebol, e o outro a gente falar do Brentford. Aí ele, com todo cuidado comigo, eu quero deixar claro que eu não fui um dos grandes envolvidos, eu trabalhava lá, então assim, mostra que ele não quer se promover nesse sentido, que age com honestidade aí também e vai contar boas histórias para a gente. Thiago, boa tarde aí, boa noite para você, né? Juliano, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de novo, né? Da gente conversar, bater um papo legal sobre futebol, Brentford, da Premier League, que é o que eu mais gosto de fazer. Ah, isso é muito bom. Cara, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Brentford? Não, então, na verdade, eu não trabalhei no Brentford, né? Eu trabalhava na Smart Odds, que é a empresa do dono do Brentford. Então, quando eu comecei na Smart Odds em 2011, a empresa ainda nem... O dono do Brentford nem era dono do Brentford ainda. Eu comecei em 2011, ele comprou o Brentford em 2000, comprou não, ele na verdade ele emprestou um dinheiro para o clube, que ele era torcedor do clube, e o clube não teve capacidade de pagar. E aí ele se tornou um shareholder, né, um acionista do clube, em 2012, então foi depois a entrada dele. Então, assim, eu quis deixar um pouco claro, assim, porque, né, eu participei lá do podcast do João Castelo Branco e teve gente que me perguntou, pô, é legal saber que teve um brasileiro envolvido lá na mudança do Brentford e tal. Não, não tem nada disso. Eu trabalhava em outra empresa, mas que era do dono, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ver, né, muita coisa acontecendo lá, mas nada de bastidor, assim, né, do Brentford. Né? A gente trabalhava na empresa que é totalmente de estatística, então, na época, eu até cobria Campeonato Brasileiro, outras ligas completamente diferentes, assim. Então, só para deixar isso um pouco claro aí para a galera. Então, até eu mesmo já comecei falando desse jeito, assim, de forma mesmo indireta, assim, mas assim, você conhece, sabe como foi feito o trabalho lá, não sabe? Conta um pouco para a gente como é que foi feito a ascensão, onde o Brentford estava, quando ele acabou adquirindo ali, quer dizer, acabou caindo na mão dele, né? Ele que é um torcedor, fala um pouco dele, fala também como é que foi essa ascensão do Brentford e como esse trabalho de estatística que a empresa do Thiago faz também. Agora, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, assiste outro vídeo também, pessoal. Então, ele entrou como acionista, né, em 2012, depois que o clube não teve a capacidade de pagar uma dívida. E ele revolucionou mesmo o futebol lá, porque, assim, ele aplicou muito as estatísticas. Um dos principais pontos assim que fizeram que o Brentford se colocasse na posição melhor, né, uma posição de poder de compra melhor do que eles teriam capacidade, foi a estatística. Porque eles em 2013, 14, eles tinham a capacidade, eles eram 18º em poder de compra do campeonato, né, que era a League One, que é a terceira divisão inglesa. Então, eles não tinham capacidade de investimento. Então, eles começaram a identificar talentos de outros times. Eles pegavam, né, essa questão do XG, de outras métricas que eles usavam para descobrir, né, teve um jogador, uma história interessante lá dos primeiros jogadores que eles conseguiram fazer um lucro legal. Eles descobriram que tinha um time que estava performando mais do que eles melhor do que eles estavam. Então eles pensaram que tinha uma força por trás daquilo. Então eles identificaram o jogador atrás desse poder de criação do time, contrataram ele por muito pouco
e venderam depois por 12 milhões de libras. Então essa foi a primeira venda, assim. É um modelo de negócio, né, deles bastante interessante, porque a torcida não chega a pegar não tem um amor, assim, sei lá, um apego Cria emocional um pelo jogador. vínculo, não fica tanto tempo para criar um vínculo com o cara e virar um ídolo. Exatamente, eu acho que ele chega a virar um ídolo porque ele faz muito gol. Pô, se você tem uma temporada de um cara jogando bem, a torcida já fica apaixonada, mas eu acho que a torcida conseguiu entender que o sucesso do clube estava aí, estava na venda de jogadores, porque quando você não tem uma capacidade de investimento grande, a venda de jogadores se transforma na primeira, porque o estádio do Brentford era muito pequeno, era um dos melhores, um dos menores da Premier League, das ligas inglesas, né, desculpa, e eles ganharam, né, um estádio novo, começaram a jogar nele o ano passado. Fica até E assim, pertinho, né? Fica na mesma região, assim, fica pertinho do antigo, né? isso é em Londres mesmo, né? Na região de Bradford mesmo ali. E assim, o estádio até fui no jogo lá, tem pouco tempo atrás, novinho em folha, legal, a torcida apaixonada, a torcida pequena. É um clube pequeno, o Brentford é um clube muito pequeno. Assim, a história deles é de muito sucesso, e esse modelo de negócio deles funcionou muito. Porque assim, eles conseguem identificar mais rápido que outros clubes, pelas estatísticas, jogadores superestimados. E isso é muito importante para eles. Assim, vários jogadores tiveram muito, muito sucesso lá. Em uma, duas temporadas, eles vendem um jogador e fazem um lucro absurdo. Teve, acho que em 2016, 17, eu acho que com, assim, um combinado de anos, né? Eles fizeram 120 milhões de libras no investimento de 12 milhões. Então, é absurdo, assim, o poder do time. E o tipo de contratação também casa com que ele, assim, por exemplo, para esses jogadores valorizarem, é interessante que ele tenha, que o time jogue bem, né? Porque acaba que o jogo é um jogo coletivo. Então, por exemplo, eles acreditam que determinado, baseado nas estatísticas até que você explicou, falou da sua empresa e tudo mais, baseado nisso, eles começaram a fazer contratações, por exemplo, eu quero um meia canhoto que trabalha muito de chances de gol, e onde que a gente vai arrumar esse meia canhoto? É algo bem específico assim, ou eu estou exagerando? Não, eu acho que mas isso em qualquer contratação de jogador, às vezes, isso é muito importante. Então, o jogador tem que encaixar na filosofia, primeiramente a filosofia do clube, a filosofia do treinador. Então, não adianta você ter um lateral que ataca muito e não sabe defender, se o treinador gosta de jogar num sistema onde o lateral tem que defender. Então, eles identificam isso muito e são contratações pontuais. E assim, hoje, por exemplo, na equipe que eles têm, o Mebuma, que é um ponta, 2 temporadas atrás ele fez 15 gols na Championship, que é uma liga muito difícil. E 15 gols para um ponta é bastante gol. E o atacante deles lá, o Tony, o ano passado ele fez um caminhão de gols. E muitos deles de pênalti. É difícil pegar pênalti do cara, ele bate muito bem. E se eu não me engano, todos os gols dele dentro da área. Então, assim, eles conseguem identificar, né, assim, onde que o jogador vai encaixar. Isso é primordial, assim, no futebol, né? Você conhecer o atleta que você está trazendo, o que que ele pode entregar para encaixar no time. Então, Até o João faz uma analogia, né, com o Moneyball, que quem não conhece tem um livro, tem um filme também, conta a história do time de beisebol que vai montando. O beisebol é um esporte muito mais, ele é um esporte coletivo. Os esportes norte-americanos eles são coletivos, mas eles são muito individualizados. Tem muitos confrontos diretos que no futebol, em alguns momentos, acontecem em determinadas posições. Mas a forma de ver é uma maneira, é uma forma diferente. Eu te perguntei isso, claro, com certeza tem que ter a ver com a filosofia e tudo, mas não contrata apenas porque, poxa, aquele cara lá tem potencial, a gente traz ele para cá.
Não necessariamente isso, porque, vamos supor, alguns clubes, eles pensam em contratar jogadores e fazer dinheiro com eles. Pô, fulano tem potencial, ele é bom, já mostrou e tal, mas às vezes aquele jogador não encaixa em determinada equipe ou não vai encaixar tão bem em determinado campeonato, ele não consegue jogar, eles não têm lucro com ele. Ao passo que se você consegue ver alguém que tem potencial, que consiga se encaixar dentro das características que você quer, a chance de fazer dinheiro com esse jogador é maior. Não, exatamente. O que deixa isso mais interessante é o fato deles conseguirem identificar jogadores desvalorizados, Uhum. né? Isso que é porque não é somente, vamos trazer um jogador, né, tal que vai conseguir encaixar na filosofia do clube, do treinador, né, encaixar no sistema tático. Não é isso. Eles estão trazendo muitas vezes jogadores desvalorizados, jogadores superestimados e traz o cara sabendo que ele pode performar muito mais do que ele está no atual time dele. Então isso também é absolutamente, né, chave para o modelo de negócio deles. Isso é feito também nas categorias de base, analisando os jogos de categorias de base das equipes. Por exemplo, você vai lá na Noruega e descobre um rapazinho que chama Haaland e contrata ele, coloca ele no seu time e ele para fazer gols. Isso também é feito porque, assim, com certeza, né, os campeonatos periféricos aí, muitos deles também são estudados, igual você falou, né? Exatamente, mas o Brentford tem uma coisa que é muito interessante, eles não têm categoria de base. Olha, Eles trabalham com time B. Por que que eles chegaram na conclusão da categoria de base? Eles formavam alguns jogadores e eles saíam para clubes maiores por preços muito baixos. Então, eu ouvi por alto, eu não sei se esse é o número correto ou não, que custa aí um clube 1,5 milhão de libras por ano para manter uma categoria de base, talvez 1,5 milhão de um clube do tamanho do Brentford. E depois o jogador sai para um preço baixo para uma equipe maior. Porque assim, querendo ou não, o Brentford tem bastante sucesso, mas se chega um United, se chega um Chelsea, né, um Liverpool atrás dos jogadores, não é impossível de segurar. tem como segurar. Não tem, porque E querem, né, Thiago? Se chegar com a grana maior, né? Agora, a preço baixo não compensa. exatamente. Aí eles decidiram que era mais interessante usar uma categoria, usar um time B, porque o time B tem mais flexibilidade para viagens. O time B ele pode fazer um amistoso na Alemanha, ele pode fazer um amistoso na Turquia, ele pode fazer um amistoso em outros países que dá visibilidade e eles conseguem identificar os talentos dos caras também. Então eles tiraram a categoria de base. Isso é uma história muito legal também. E como é que funciona esse lance de categorias de base aí na Inglaterra? Isso, assim, mais times são assim? Os grandes times têm, mas a gente vê que eles lidam com a categoria de base muito diferente, por exemplo, que nós aqui no Brasil. Não sei a diferença assim, né, de categoria de base daqui para aí, mas é, assim, hoje em dia tem muitos torneios de bastante visibilidade de categoria de base, né? Eu lembro que eu até cobri a Copa do Mundo Sub-17 na Índia, até cobri para outra empresa que eu trabalhava aqui como analista. E assim, já sabia ali que tinham jogadores tanto é que o Vinícius Júnior, o Júnior não foi para essa Copa do Mundo na Índia, porque ele já estava jogando no Flamengo. Eu acho que ele já era titular no Flamengo, se não me engano. Então o Paulinho foi alguns outros jogadores de destaque no Brasil. O Paulinho foi vendido logo depois, o Paulinho do Vasco, né, pro Leverkusen. Eu lembro que os nomes lá desse campeonato ia ser o Vinícius Júnior, o Paulinho também era um dos nomes, o Sargent, que hoje está jogando aqui na Inglaterra, que jogava no Bremen ou no Wolfsburg, eu acho que é no Bremen. E assim, então já tem muita visibilidade hoje no Campeonato Sub-17, já tem muita visibilidade numa Copa do Mundo Sub-17, até o Pan-Americano aí, né, o que classifica aí para a Copa do Mundo.
sub-17 já tem bastante visibilidade. Então, a categoria de base hoje é muito vista, principalmente por agentes, pela imprensa também, né, que já tem essa visão, assim, porque quem se destacar ali tem um grande potencial para destacar nos profissionais, né, um pouco mais para frente. Não, assim, ó, ao meu ver, a diferença que eu coloquei é que o que me parece na Europa, os times eles trabalham a categoria de base para preparar o jogador tecnicamente, taticamente, entender como se joga o jogo, tentar e preparar psicologicamente. E eu vejo aqui os times muito preocupados em serem campeões. Então, você abdica de aperfeiçoar seu jogador, não para que ele seja campeão do sub-17, sub-20, mas que ele chegue no profissional mais completo. E isso, assim, é o que eu vejo, mas isso é vendo de fora também, pode até não sei exatamente isso. E como é que é a relação aí nessa região de Brentford, que é em Londres, né? Como é que é a relação dos torcedores, né? Porque, assim, comoveu muita gente e rodou o mundo as imagens, né? No primeiro jogo, eles batendo o Arsenal e a torcida cantando, Rei Jude, se eu não me engano, né? E, cara, como é que é essa relação? Você que já viu o jogo ali e tal, os pubs em volta. Fala um pouco disso pra gente também, Thiago. Não, é muito interessante. Eu conheço o torcedor do Brentford, assim, são apaixonados. É uma torcida bem pequena, é um clube bem pequeno, mas a mudança, assim, é impressionante. Você imaginar que alguns anos atrás era um clube de terceira divisão, que não tinha, né, nenhuma esperança de estar disputando a maior liga do mundo hoje. E, assim, é legal também falar que o Brentford não é o único clube, né, do Matthew Benham. Ele comprou um time dinamarquês, o Midtjylland, que é de uma região rural da Dinamarca, e ele fez exatamente a mesma coisa com o clube. Era um clube pequeno, que não tinha capacidade de investimento, um clube que vivia no meio de tabela, e ele fez exatamente a mesma coisa. Eles foram campeões dinamarqueses, disputaram a Champions League. O ano passado eles jogaram a Champions League contra eles estavam no grupo do Liverpool. Então, foi um trabalho assim, sensacional que ele fez também com o Midtjylland. E, cara, deve ser muito legal, assim, né? Você tá num clube pequeno, do dia pra noite, e a história completamente muda, assim, né? Então é bem legal isso. O torcedor que está ali, antigo, né? Que, poxa, se eu não me engano, acho que o Brentford não disputava a primeira divisão inglesa, tinha mais de 50 anos, 40 e tantos anos. Né? Aí você vê o Midtjylland lá na Dinamarca também, o cara que torce, né? Aquela torcedora, aquele torcedor mais antigo, deve falar, meu Deus, agora sim. Porque, assim, o pessoal também tem que entender que o futebol em si não é só você ser campeão. Envolve muito mais essa paixão pelo jogo em si. Às vezes as pessoas só valorizam se for campeão, se o time dele está lá na ponta. É lógico que a gente, como torcedor, quer isso para o nosso time mesmo. Mas ou você gosta do seu time apaixonado por ele, ou você é um torcedor modinha que vai torcer para ele agora, depois você não torce mais, torce para o outro. E é legal isso, né? Você vê nas regiões, nos bairros, assim, a gente vê isso muito em Londres, a gente vê isso muito em Buenos Aires também, como os times de bairro, como as pessoas têm um carinho e são verdadeiramente torcedores desses times. Assim, a Inglaterra, eu comecei a enxergar futebol um pouco com outros olhos, assim. Eu sempre fui um torcedor de ir a campo, sempre fui apaixonado, né? Mas eu lembro de um jogo que super vazio, jogo até mais ou menos importante, que a torcida não dava muito valor. Não estou dizendo que a torcida não é apaixonada, mas é diferente a lealdade que eles têm aqui com os clubes. Assim, o legal de Londres é que está espalhado pela cidade inteira, campo de futebol, de vários. Porque assim, o campeonato, a Premier League, claro, que é uma competição mundial, global, mas a Championship é grande, que é a segunda divisão, a League One, que é a terceira divisão, é uma liga grande. League Two. Então, assim, você vê jogos cheios da quarta divisão. A quinta divisão é uma divisão profissional. Então é a mesma coisa. Você vê jogo. Eu já fui muito jogo aqui da quinta divisão. E é uma atmosfera legal. É claro que é uma atmosfera mais. É um clube de bairro e tal, mas a torcida vai.
A torcida quer ir todo jogo. Eles têm uma lealdade, tanto é que esse sócio-torcedor aqui é uma coisa que funciona de verdade, porque o cara que é sócio, ele vai todo jogo e lota estádio, o time pode estar mal que o cara vai, porque é a diversão dele ali, jogo meio de semana, final de semana, então é mais ou menos assim que funciona, eles são muito apaixonados com futebol. Eles amam a região, o time, isso é fantástico, isso é muito legal. Ô, Thiago, obrigado, cara, valeu, acho que a torcida do Brentford aqui no Brasil, com certeza já tem contas no Twitter, Instagram, já tem gente que vai estar divulgando isso daí. E, rapaz, eu vou ver. Eu tenho algumas camisas. Eu queria umas camisas dessa aí do Midland, do Brentford. Será que, conversando contigo aí, será que eu não consigo a camisa desses times, não? Dando uma de Alex Seng da ESPN, né? Pô, que legal, cara. Pô, bacana. O Midland é azul, não é? O Midland, eu acho que é azul, não sei direito assim como é que é. Não tenho certeza também, assim, de cabeça, chutei. Não, aqui na Inglaterra, o segundo uniforme às vezes o segundo e o terceiro uniforme eles vão mudando de temporada para temporada. Mas na Dinamarca eu não sei como é que é. Mas, Thiago, antes da gente fechar aqui, conta a história que você contou para mim, cara, quando você chegou aí, como é que você conheceu, como é que era o cara, para o pessoal saber também o tipo de pessoa que ele é, né? Que é um cara simples, assim. Conta essa história, pô, bem legal, cara. Conta aí. A gente jogava futebol na casa, né, dele, na casa do Maf. E eu lembro que no escritório tinha uma outra pessoa que eu pensava que era o dono, então eu batia continência e achava que sempre era ele. Eu e um outro amigo meu, toda vez a gente entrava no escritório e tal. E, pô, um dia lá, jogando bola na casa do Maf, pô, driblei ele, não sei o quê, driblava, né? E depois do escritório, alguém me falou, o Maf e tal, eu não sabia que era ele. Falei, pô, fiquei driblando o dono da empresa lá, com firula lá na casa dele, sem saber que era. Na próxima vez, na próxima pelada, era só bolinha pro lado, assim. Eu tô driblando o cara errado, gente. Poxa vida. Eu tenho que dar um passo para ele fazer o gol. Muito boa essa história, Thiago. Obrigado, cara. Pô, você é um cara muito simpático. Pô, gente boa pra caramba. Pô, Obrigado, cara. Você também. muito agradável o bate-papo contigo, bicho. Pô, gostei de conhecer você. Valeu. Beleza, vamos marcar para outros papos aí. Vamos marcar e se um dia eu for aí, eu vou te procurar aí, dar um passeio em Londres. Claro, quem quiser vir, Londres está aberto, cara. Sou apaixonado aqui pela cidade, gosto de mostrar para o pessoal que vem de fora. E é bem legal, tem muita coisa para fazer aqui. Quem ama futebol, aqui é o lugar para estar. Pois é, exatamente. Gente, grande beijo. Deixa um link aí, vamos divulgar o canal e levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas. Thiago, brigadão, valeu, cara, você é fera. Juliano, até mais.